Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020, e nós vamos trabalhar mais um pouco hoje sobre contos. Então, na atividade 4B de língua portuguesa, o professor vai ler um pedaço da história O Lobo e os Sete Cabritinhos. Escreva as características da cabra e do lobo. Então, eu vou mandar essa história para vocês também. E aí vocês vão colocar as características aqui da cabra e do lobo. Por exemplo, a cabra é amorosa, é atenciosa, é uma cabra jovem, é uma cabra velha. O lobo, ele é falso, ele é malvado, mas de acordo com a interpretação de vocês da parte que eu ler, tá bom? Então vamos lá. Então aqui tem uma parte que eu vou fazer a leitura da história O Lobo e os Sete Cabritinhos, dos irmãos Grimm, que são os autores dessa história. Era uma vez uma velha cabra que tinha 7 cabritinhos e os amava, como uma boa mãe pode amar os filhos. Um dia, querendo ir ao bosque para as provisões do jantar, chamou os 7 filhinhos e lhes disse: Queridos pequenos, preciso ir ao bosque. Cuidado com o lobo. Se ele entrar aqui, come-vos todos com uma única abocanhada. Aquele patife costuma disfarçar-se. Logo o reconhecereis, porém pela voz rouca e pelas patas negras. Então, voltando na nossa atividade, lá no início da minha leitura apareceu algumas características da cabra. E tem umas outras que nós podemos interpretar, porque na leitura, no texto, não está dizendo a cabra é assim, a cabra é desse jeito. Não, está falando como ela é, mas nós temos que interpretar isso que o texto está falando, para saber se é uma característica ou não. No lobo também. Então, na fala para os cabritinhos, a cabra fala que o lobo é assim, que ele tem tal jeito, que ele vai aparecer de tal jeito. Então, isso nos leva a pensar que o lobo tem quais características, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, mandem no grupo, tá? É algumas palavras que aparecem lá no texto, que aí nós temos que transformá-las em características desses personagens. Agora, o professor vai ler um pedaço da história O Lobo e os Sete Cabritinhos. Descubra os esconderijos dos cabritinhos e anote-os no espaço abaixo. Então, aqui na atividade, eu vou ler uma outra parte da história, onde vai falar quais foram os esconderijos dos cabritinhos, que eles tiveram que se esconder do lobo. Na leitura que eu vou mandar para vocês fazerem dessa história, vocês irão ver por que eles vão precisar se esconder. E aí vocês terão que anotar esses esconderijos nas linhas abaixo. Então vamos lá. O lobo encostou a pata na vidraça e, quando os cabritinhos viram que a pata era branca, acreditaram que era verdade o que o lobo havia dito e abriram a porta. Mas quem entrou na casa deles? O lobo. Os cabritinhos ficaram apavorados e foram correndo se esconder. Um deles correu para debaixo da mesa. O segundo foi para trás da cama. O terceiro pulou a lareira. O quarto voou para a cozinha. O quinto se trancou no armário. O sexto foi para trás da pia e o sétimo entrou na caixa do relógio de pêndulo. Mas o lobo conseguiu encontrar todos eles e não perdeu tempo com conversa mole. Engoliu todos, um por um, de uma bocada só. Então eu falei aí o esconderijo de cada um.
Vocês terão que anotar esses esconderijos aí. E aí, terminando, nós vamos ir para a atividade de matemática. Com o jogo de dados, Cecília já conhece algumas adições. Agora ela quer construir uma tabela para facilitar na memorização de mais adições. Ela já iniciou o preenchimento. Número 1. O que você observa nos resultados já preenchidos? Então aqui, nós já temos resultados de algumas adições nessa tabela. Vocês conseguem perceber alguma ordem nesses resultados? São números pares, são todos números ímpares, está indo de 1 em 1, de 2 em 2. O que vocês percebem aí? Agora, número 2. Ajude Cecília a completar esse quadro. Então vejam só, aqui tem o sinal de mais. Nessa coluna aqui, nós temos os números de 1 até 9. E nessa fileira aqui, nós também temos o número de 1 até 9. Então vejam como ela fez. 1 mais 1 é igual a 2. Agora vai ter que fazer 1 mais 2. Aí vocês vão colocar o resultado aqui, quanto que é 1 mais 2? Pega um lápis e depois mais 2 lápis. Qual é o total? Coloquem. Depois, 1 mais, qual é o próximo número aqui? 3. Coloca o resultado aqui. Depois, 1 mais 4. E aí coloca o resultado aqui embaixo. Até chegar lá no número 9. 1 mais 5, 1 mais 6, 1 mais 7, 1 mais 8 e 1 mais 9. Agora vocês vão fazer 2 mais 1. Quanto que é 2 mais 1? E depois 2 mais 2, o resultado foi 4. Agora aqui nós temos 2 mais, aqui 3. Então o resultado vai vir aqui embaixo, em cima do 6. E aí, pessoal, vocês irão começar a perceber que é muito simples de resolver todas essas operações. Vai surgir aí uma ordem, uma sequência numérica para vocês colocarem os números, tá? Sem precisar completar todas as adições. Em vez de ficar 5 mais 5, 5 mais 6, 5 mais 7, vocês terão que perceber essa ordem de fatores que está acontecendo na tabela para fazer de modo simples e rápido. Se tiverem dúvida, mandem no grupo. Letra A. Pinte de amarelo os quadradinhos que apresentam resultado 10 e escreva algumas adições correspondentes. Então, por exemplo, aqui tem um resultado que é o número 10. Então, vocês pintarão de amarelo. Tem mais alguma conta aqui nessa tabela que o resultado foi 10? Aí vocês irão pintar de amarelo. E depois vocês irão anotar essas adições. Aqui, no caso do resultado 10, nós temos aqui o número 5, mais o número 5. Então, 5 mais 5 é 10. Então, aqui vocês irão colocar essa adição. 5 mais 5. E todas as outras que apareceram aqui, que o resultado foi 10. Letra B. Qual o resultado de 8 mais 7? E de 7 mais 8? Então, vocês terão que ver aqui, 8, né? Mais 7, aqui é a coluna do 7. Qual é o resultado que vai dar? E de 7, mais 8. Qual é o resultado? Né? 7 mais 8. Percebam que só inverteu a ordem dos números. 8 mais 7
E aqui inverteu 7 mais 8. Será que o resultado é igual ou é diferente? Vocês coloquem os resultados aqui. Letra C. Qual é o resultado de 3 mais 9? E de 9 mais 3? Também é a mesma coisa. Letra D. O que você percebeu a partir dessas observações? Então, eu praticamente já falei para vocês, né? Os números inverteram, mas e o resultado? É diferente ou é igual? Aí vocês irão colocar as observações de vocês. Nós terminamos as nossas atividades de hoje. Se vocês tiverem dúvida, então, eu vou ficar à disposição e aí eu volto amanhã com mais atividades para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a aula de amanhã.